Olá a todos e bem-vindos novamente à minha série de vídeos Aprendam que eu não duro sempre. E este já será o quarto, ou vai ser o quarto, creio eu, acho que sim, às vezes perco a noção. Este vai ser o quarto vídeo da série que aborda temas relacionados com a boca e com os dentes. Pode parecer um bocado patético, mas esta apresentação que vou agora fazer tem a ver com uma explicação muito básica do que é que são restaurações dentárias, ou, se preferirem, o tamanho de uma restauração versus a complexidade do tratamento. Isto pode parecer um bocado bobo, como eu cheguei a usar o termo na primeira apresentação, que falava acerca da cárie dentária, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Que a proporção sempre foi, quanto mais pequeno e mais simples, melhor. Quanto maior e mais complexo, pior. Para quem pensar o contrário, digo desde já que está redondamente enganado. Então, tomando aqui alguns exemplos de desenhos feitos por mim, uma restauração pequena terá mais ou menos uma dimensão deste género na estrutura de um dente, que seria o caso do tratamento de uma cárie de pequena dimensão, como mostrei no primeiro vídeo, os tamanhos das cáries em relação ao estrago real que elas provocam nos dentes. Uma restauração pequena, geralmente, é um tratamento simples, fácil de executar, menos demorado, menos maçador para a pessoa que necessita de o fazer. Portanto, é um tratamento que se faz facilmente no tempo normal de uma consulta, basta uma sessão, portanto, e ainda sobra dente natural para dar e vender, que é o que se pretende que aconteça. Uma restauração de tamanho médio, ora bem, logicamente, quanto maior é a restauração, proporcionalmente menos dente natural nós vamos ter. É lógico. Ok, dá para fazer, consegue-se, preserva o dente, salva o dente, ele ainda fica muitos anos na boca, que é o que se deseja, mas para todos os efeitos sobra menos dente natural. Embora seja um tratamento ainda simples de executar e também numa só sessão, mas a verdade é que, à medida que as cáries são de maior dimensão e as restaurações à proporção têm obrigatoriamente que ser maiores, muitas vezes sobra cada vez menos dente. Isto também é lógico, como eu disse há pouco, mas a verdade é que os tratamentos são cada vez mais complexos, muitas vezes não dá para executar de uma vez só. Há situações em que implica fazer um tratamento temporário durante algum período e só depois é que o dente é restaurado, portanto tem que ficar com uma obturação provisória. E isto é importante, falar do assunto, porquê? Enfim, porque eu tento sempre que possível fazer o tratamento numa sessão. Agora, a verdade seja dita, há situações em que não dá, por variedíssimas circunstâncias, tecnicamente falando, e obviamente quem assiste a estas apresentações não frequentou nem irá frequentar um curso de medicina dentária para saber todos os porquês das coisas, mas tecnicamente em muitos casos não é possível fazer a restauração direta num dente logo na primeira sessão, nem que não esteja a ser desvitalizado. E isto é importante que as pessoas tenham a noção para não só não estranharem que haja casos em que o dente não fica logo feito, mas também porque, e isto é real, o que vou dizer a seguir, das vezes eu apanho casos que foram começados no outro lado qualquer e tenho que ser eu a fazer o resto, assim como também pode acontecer o inverso, e é curioso que em muitos dos casos, muitas vezes, as pessoas nem têm bem a noção do que é que andaram a fazer no dente, ou porque não foi devidamente explicado, ou porque simplesmente não entenderam. Fica em aberta a questão. No entanto, sempre e quando for possível fazer de uma vez, com certeza que sim, é mais vantajoso. Não só economicamente, mas o dente agradece ser mexido poucas vezes. No entanto, há casos em que tem mesmo que ser mais que umas vezes. O que eu próprio fico na dúvida é quando alguém me diz que o dente já vai na quarta ou na quinta sessão, no outro lado qualquer, e ainda não está acabado. Portanto, ou houve ali alguma falha de comunicação e alguém não percebeu bem se o dente foi mexido 2 vezes ou mais, ou se é o mesmo dente ou se é o outro, ou é estranho, porque, por norma, no máximo, mesmo nas desvitalizações, em 3 sessões, e nas situações mais complicadas, no máximo 4 sessões, o dente fica terminado.
Mas pronto, isto é um pequeno à parte. A verdade é que muitas vezes não é possível fazer tratamento numa sessão só. E em casos de cáries profundas, há também mais risco de algum grau de sensibilidade pós-operatória, que é o nome que os dentistas utilizam para dizer que o dente pode ficar chato ou com algumas queixas transitórias durante um dia ou dois, ou algum grau de sensibilidade às temperaturas ou outros estímulos durante algum tempo. Tudo bem desde que passe e não volte, essencialmente. Agora, nas situações de dentes muito deteriorados ou que desenvolvam sensibilidade permanente e que tenham que ser desvitalizados, já vamos ter tratamentos mais complexos. Já é necessário desvitalizar o dente, é necessário obturar canais dentro das raízes, é necessário fazer grandes restaurações ou reconstruções, conforme o tamanho, assim, o nome que nós lhes damos, e o dente, efetivamente, fica fragilizado, quer queremos, quer não, porque sobra pouca estrutura natural. A probabilidade de haver uma fratura de alguma parede natural do dente ou até fratura total pelo colo dentário, pela base, como lhe queiram chamar, e o dente acabar por se perder, passado algum tempo, essa probabilidade realmente é maior. Portanto, sempre que se possa evitar chegar a esta fase, tanto melhor. Em alguns casos, está indicado fazer a colocação de coroas totais de revestimento, ou seja, já estamos a falar em tratamentos mais dispendiosos, que implica trabalho de laboratório de prótese e que, mesmo que o dente dure mais anos, também não é garantido que dure uma vida inteira. Portanto, como já disse no slide anterior, se puder evitar esta fase, melhor. Aliás, eu gosto muito de uma frase que diz que os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se planeiam. Isto é, às vezes vale mais aquela pequenina coisa que se faz a tempo e horas do que ficar a adiar à espera que a situação esteja tão grave, que já só fazendo tudo de novo. É válido, um exemplo muito rápido, a diferença entre termos uma casa com, enfim, alguns pequenos defeitos que, se for restaurada, fica tão boa como nova, ou esperar que ela fique uma ruína a ponto de ter que ser deitada abaixo e fazer uma nova. Alguns exemplos, porque não? Muito rapidamente, imagens ao raio-x de casos que eu fui tratando ao longo dos anos e que retratei através de imagens de raio-x. Restaurações pequenas. Ao raio-x tem este aspecto. São estas manchinhas, não sei se a câmara consegue mostrar, elas realmente são tão pequeninas que se calhar a câmara de filmar não consegue mostrar isto em condições, mas pronto, temos aqui restaurações de pequena dimensão em alguns dentes, que são tratamentos relativamente simples de executar. Evidentemente temos aqui não sei quantas imagens de restaurações de maior dimensão, mais uma vez não sei se é bem visível, se calhar não, na câmara de filmar, são imagens muito pequeninas e só eventualmente aproximando mais é que se consegue ter definição suficiente para visualizar e mesmo assim é difícil. Portanto, por esse facto peço desculpa, mas é o que se consegue. Pronto, é só para terem a noção, por exemplo, aqui nestas outras imagens, temos restaurações de dimensão muito maior, tratamentos mais complexos, alguns dentes que tiveram mesmo que ser desvitalizados, casos em que foi necessário recorrer a espigões que parecem parafusos, como se vê, por exemplo, aqui nesta imagem mais à esquerda, onde é que está? Aqui, por exemplo, em que é necessário fazer a colocação de um espigão dentro do canal da raiz depois de desvitalizar e reconstruir, que também não quer dizer que o dente vá durar uma vida inteira. Lamentavelmente, há que evitar a todo custo que tal aconteça. Outra imagem, por exemplo, de duas coroas totais em incisivos centrais superiores e por aí fora. Os exemplos seriam muitos. Agora, a verdade é só uma e é um autêntico paradoxo, que é, normalmente, quanto maior a complexidade de um tratamento, menor é a duração do dente. A natureza, nesse aspecto, é muito curiosa, parece que trabalha um bocado a contrariar aquilo que o ser humano tenta fazer. Portanto, moral da história, quanto mais cedo se fizer um tratamento, quanto mais precoce for o tratamento de uma cárie dentária, como referi no primeiro vídeo, melhor. Portanto, tal como das outras vezes, a mesma reflexão. Vale a pena tratar dentes? Sim. Vale a pena salvar os dentes? Sim.
porque não haverá dentes tão bons como os naturais, não há nenhuma prótese dentária que tenha a mesma qualidade que terá os dentes naturais, numa arcada dentária saudável. Portanto, quanto mais cedo detectar os problemas e fizer o respectivo tratamento, melhor. E com isto termino esta apresentação, até à próxima, de uma temática se calhar um bocado diferente. Portanto, fiquem atentos.